eu quero mostrar para vocês esse gráfico aqui, que é o Stock to Flow Model, e essa aqui é uma postagem do Bit Harrington. O que ele fala nessa postagem é o seguinte: vocês têm aqui o gráfico, né, o Stock to Flow, esse aqui é o preço do Bitcoin, essa linha colorida é o preço do Bitcoin, e em cada ciclo nós temos aqui uma linha que serve de resistência e suporte. E por que ela é interessante? Vamos começar aqui pelo ciclo de 2013. Então, $200 era essa linha. O preço bateu em $200, sofreu resistência, caiu. Na segunda vez, quando rompe, né, passa essa resistência, aí sim ele encontra um topo. E esse topo foi nos $1.200, ou seja, 6 vezes o valor do primeiro pico aqui de $200, né, em 2013. Então, depois de romper esse primeiro topo, subiu 6 vezes. Vamos para o segundo ciclo em 2017. Temos uma linha de resistência e suporte nos $3.000. Então o preço subiu, pegou nos $3.000, como eu falei para vocês no gráfico anterior, né? Sofreu resistência, caiu, ó, deu uma despencada bonita. Quando voltou a subir, rompeu essa resistência dos $3.000 e foi lá para uma nova alta histórica nos $20.000. Então, de 3.000 para mais ou menos aí 18, $20.000, são novamente 6 vezes, tá? 6 vezes de valorização. Agora estamos no ciclo de 2021. O preço subiu, encontrou resistência nos $60.000, desabou a partir daí e agora voltou a subir, né? Aqui o ponto mais baixo foi nos $29.000, como a gente sabe, e agora está ali na faixa dos $42, $43.000. Se romper essa resistência que a gente viu dos $60.000, qual é a tendência historicamente? Como a gente viu, seria uma mega subida, né? Aqui no caso de 6 vezes. 6 vezes 60.000, $360.000. E após atingir esse pico, aí sim um recuo, fazendo essa linha aqui, que era resistência, como suporte. Ou seja, o fundo do poço, depois do fim desse ciclo de alta, seria ao redor dos $60.000. Você pode falar, caramba, né? Que coisa incrível. $360.000 como ponto mais alto desse ciclo. Eu não vou colocar, obviamente, o meu ponto tão longe. Para mim, $180.000, seria metade disso, está mais do que bom. O Bitcoin fazer 3 vezes acima do pico anterior, né, o pico de $60.000, já estaria sensacional. A partir dos $100.000, eu já ficaria ali mais com o pé no freio. Mas eu quero mostrar para vocês é que esse movimento que a gente está vendo, ele é normal. Aconteceu nos ciclos anteriores e quando ninguém esperava mais, o preço voltou a subir, rompeu a resistência anterior e disparou 6 vezes. Quem estava vendido perdeu o bonde. E não somente isso aconteceu nos ciclos anteriores, como também tivemos movimentos similares com relação ao RSI do gráfico semanal. Esse é o gráfico semanal do Bitcoin, primeiro ciclo de halving aqui no 2012, 2013. Olha o que aconteceu. O RSI semanal, ele dispara, sobe acima de 90 no RSI, que é um RSI extremo, tá? Faz um primeiro pico, dá uma desabada gigantesca, né? Vai lá embaixo, mas volta e forma um segundo pico de RSI acima de 90. Ciclo de 2017, o RSI dispara, ultrapassa 90 aqui no gráfico semanal, desaba e mais para frente volta a subir, fazendo um segundo pico acima de 90. Passamos para o novo ciclo, né, um novo halving após 2020. O que a gente viu? O RSI sobe, faz um pico aqui acima do 90 no gráfico semanal, justamente no momento que a gente alcança os $60.000, desabou absurdamente agora, como a gente está vendo. E o que vocês esperam que aconteça? Acabou o ciclo de alta ou, como aconteceu nos ciclos de alta anterior, teremos um segundo pico de RSI ultrapassando a faixa de 90 no gráfico semanal? Para mim é claro que toda tendência gráfica que a gente analisa parece levar a um segundo pico, seja no gráfico de preço, como mostrei para vocês aqui, né, nesse gráfico, seja no gráfico de RSI. Essa é a minha aposta, tá, pessoal? Eu continuo comprado em Bitcoin, apesar do risco agora ser muito maior, porque, como eu falei para vocês, o mercado ainda enxerga o Bitcoin como um ativo de risco. Mas esse risco, para mim, ele é um risco somente de curto prazo. No médio e longo prazo, ele desaparece. Então, eu estou aceitando esse risco para não ter o risco de perder a próxima pernada de alta.